a mais um episódio do Raiz e Resultado, o agro que move o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema silencioso, mas decisivo para a pecuária moderna, a correção profunda do solo. E nesse assunto, existe um insumo que ganhou protagonismo nas últimas décadas, pela sua capacidade de transformar produtividade de forma direta, técnica e economicamente eficiente, o gesso agrícola. O Brasil tem hoje mais de 170 milhões de hectares de pastagens. O setor pecuário representa cerca de 8% do PIB nacional. Movimenta milhares de empregos e sustenta grande parte da nossa balança comercial. E quando falamos de PIB, estamos falando de produtividade, e produtividade começa no solo. Para aprofundar esse tema com seriedade e clareza, recebo dois convidados que vivem o agro com técnica e propósito. Especialista e consultora estratégica do agronegócio, Kelly Rosana. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao dia de hoje. Com certeza será um bate-papo muito rico e promissor. E o nosso convidado, Dariel, representante da Cultibras Agronegócio, a maior produtora de gesso agrícola com inovação do país. Olá pessoal, bom dia a todos, será um excelente debate. Agradeço a presença de vocês. É um privilégio poder abrir esse diálogo com profissionais que transformam o campo com conhecimento. Bom, vamos falar neste primeiro bloco sobre o solo como base do lucro. Kelly, você sempre afirma que o solo é o primeiro alimento do gado. E por que ainda existe resistência em enxergar correção do solo como investimento e não como custo? Olha, Fernanda, o solo é o fundamento da pecuária. Quando o produtor equilibra cálcio e enxofre e reduz o alumínio tóxico em produtividade, ele melhora a estrutura de raiz, aumenta a capacidade de suporte do pasto e reduz risco climático. O enxofre do gesso agrícola tem a missão de levar as raízes a buscar os nutrientes e água nessas camadas mais profundas, onde o pasto realmente se sustenta. Ou seja, o produtor que aplica o gesso agrícola é diferenciado. Ele faz com que o seu vizinho nos procure, pois em período de seca, literalmente, a grama do vizinho que aplica o gesso agrícola está mais verde do que a dele. Então o gesso é uma tecnologia que fala mais de planejamento do que de produto. Exatamente, ele prepara o ambiente para que a planta explore mais solo e mais água. Dariel, olhando para a experiência da Cultibras, quais resultados vocês têm observado em propriedades de pecuária com uso regular de gesso? Fernanda, o impacto ele é direto, viu? Raízes mais profundas, pasto verde por mais tempo, maior ganho por hectare e redução de suplementação e mais estabilidade produtiva. O produtor ganha previsibilidade, e previsibilidade é o lucro. Sim. E agora, Dariel, ampliando a lente. O gesso agrícola hoje, ele se conecta a uma agenda global. Produzir mais sem ampliar área. Como essa tecnologia se encaixa na dinâmica econômica do agro brasileiro e no impacto sobre o PIB? Bom, Fernanda, o gesso ele é tecnologia de produtividade, né? Então ele melhora a eficiência sem exigir expansão territorial, o que é fundamental aí para a sustentabilidade econômica e ambiental. Né? Quando ampliamos a produtividade por hectare, aumentamos o quê? Aumentando a disponibilidade de proteína animal, certo? Reduzimos custos por arroba e também fortalecemos o PIB do agro, entendeu?
Se apenas 20% aí das pastagens brasileiras fossem corrigidas em profundidade com gesso, nós teríamos um impacto macroeconômico significativo, entendeu? Com o aumento direto da oferta e a redução de volatilidade no mercado pecuário. Olha, importante isso, né? A gente saber. Agora, Kelly, a gessagem. Explique tecnicamente como é feita a gessagem correta do pasto. Olha, Fernando, o primeiro passo é a análise de solo. Começamos com a análise de solo na camada de 20 a 40 e de 40 a 60. Se a saturação por base estiver baixa ou magnésio alto, vem a recomendação do gesso. A ordem técnica ela é clara. Primeiro o calcário para ajustar o pH do solo e depois o gesso para dar profundidade às raízes. E Daniel, é possível aplicar o gesso e o calcário no mesmo maquinário? Pergunta, viu, Fernanda? Sim, é possível sim. O mais importante, Fernanda, não é o equipamento, e sim a precisão, entendeu? Dosar técnica evita desperdício e garante eficiência agronômica. Inclusive, até alguns clientes, eles vão e colocam, aplicam tanto o gesso quanto o calcário juntos, entendeu? Para poder, evitar aí até a hora máquina, né? Aí, depois você... A hora máquina. Porque é um desperdício, é o custo-benefício, né, que nós estamos falando. É isso aí. Agora, vamos falar do gesso e a seca. A seca é o grande desafio do pecuarista, né? Daniel, qual que é o papel do gesso na resistência hídrica da pastagem? O gesso, Fernando, ele aumenta a porosidade, infiltração e retenção de água em profundidade, entendeu? Isso significa o quê? Pasto verde por até 40 dias a mais no período seco. Traduzindo em economia, você vai ter o quê? Menos suplementação, maior ganho de peso e menor perda de lotação. Olha, e é justamente na seca que se decide o lucro anual da fazenda. Quem mantém pasto verde mantém produção. Kelly, agora a logística. Nós sabemos que ela é decisiva no processo, né? E como a Cultibras ela garante a qualidade, a certificação e uma entrega eficiente? Sensacional pergunta, Fernanda. A Cultibras trabalha com gesso peneirado, laudos técnicos e logística parceira. Sensacional, primeira categoria, né? E o objetivo é entregar gesso com qualidade consistente e no momento ideal para aplicação. E aproveita e vamos falar sobre resultados na prática, tá? Kelly, o que os produtores percebem na prática depois da gessagem? Olha, é notório. O que eles observam? O aumento da densidade do capim, as raízes mais profundas, melhor retenção de umidade e ganho de peso mais estável, né? O produtor, ele relata o aumento da massa verde, né? Massa verde, capim mais incorporado, mais polpudo, gado bem alimentado, consequentemente resultado no bolso extraordinário. Daniel, isso. Existe uma confusão muito grande no campo entre custo e investimento. Em um país onde o produtor está sensível ao preço de tudo, ao diesel, insumo, frete, como explicar que gesso agrícola não é gasto, mas sim um multiplicador econômico do sistema pecuário? Fernanda, eu gosto de separar assim, né? Custo é aquele que você paga e acaba, certo? Investimento é aquele que você paga e continua voltando. Então, o gesso, ele pertence ao segundo grupo. Quando o produtor ele aplica o gesso, ele não está comprando o produto, certo? Ele está comprando profundidade de raiz, maior exploração de água, mais massa verde e estabilidade produtiva. Isso significa o quê? Menos risco. E risco é um dos maiores destrutores de PIB do país e da fazenda.
O gesso, ele reduz a volatilidade da produção, e tudo que reduz volatilidade, Fernando, ele melhora o fluxo econômico da fazenda, entendeu? O produtor ele passa a ter previsibilidade. E previsibilidade é o que permite estratégia, planejamento e lucro. Sim. Agora, em termos estratégicos, Kelly, se você tivesse que explicar para um pecuarista qual é o risco econômico de não usar gesso, como você traduziria isso? Olha, Fernanda, o maior risco é perder dinheiro sem perceber, né? Porque o produtor acha que o problema é o capim, ou a genética, ou o clima, mas o problema está no solo. Sem gesso, a raiz fica rasa, a planta sofre mais rápido, o produtor precisa suplementar mais cedo e a lotação cai no auge da seca. Isso destrói o fluxo de caixa. Eu sempre digo, quem não corrige profundidade, corrige prejuízo. Agora, Daniel, o Brasil tem hoje a maior área de pastagem do mundo. Se o uso do gesso fosse ampliado nacionalmente, qual seria o impacto macroeconômico no setor pecuário? Fernando, o impacto seria gigantesco. Se o Brasil corrigisse profundidade de solo com gesso em apenas 20% das áreas de pastagem, nós teríamos o quê? Aumento imediato de produtividade, redução da pressão por aberturas de novas áreas, gado ganhando muito mais peso e maior oferta de carne com menor custo ambiental. Isso fortaleceria o quê? A nossa posição como maior exportador de proteína animal do mundo, né? É tecnologia simples, com impacto de nação. Sim. Agora nós vamos para a pergunta e resposta dos telespectadores. Nós temos aqui o senhor João Cirino de Goiás. Posso aplicar gesso sem análise de solo? Kelly, por favor. Kelly saiu do ar? Deixa eu voltar aqui. Eu posso seguir depois. Senhor João Cirino de Goiás, ele pergunta: posso aplicar gesso sem análise de solo? Saudações, seu João Cirino, grata pela pergunta. Não, gesso é técnica, sem análise existe risco de ineficiência e lixiviação. Ou seja, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é a análise de solo. A análise de solo, ele é o raio-x do que o solo está precisando. Então, aplicar ali dentro daquilo que a análise de solo nos mostra. Isso. A senhora Marlene Silva, de Minas Gerais. Daniel, ela pergunta: o gesso serve só para solo ácido? A senhora Marlene Silva, de Minas Gerais. Daniel, ela pergunta: o gesso serve só para solo ácido? Excelente pergunta, dona Marlene. Não. Quem corrige o pH é o calcário. O gesso ele aprofunda as raízes, independente da acidez, viu? O senhor Renato Soares, de Mato Grosso. Quanto tempo demora para aparecer resultado? Kelly, responde. Opa! Alô, sou Renato Soares, grata pela pergunta. Olha só, entre 60 e 120 dias, na estação seguinte o resultado já é evidente. O senhor Silvio Brito, do Paraná. Se eu já uso calcário, vale a pena adicionar gesso? A dupla dinâmica, gesso e calcário, né? Kelly, por favor. Claro, sensacional pergunta, senhor Silvio. Sim, o calcário ele corrige superfície, o gesso corrige profundidade. Ele faz com que as raízes busquem nutrientes lá no subsolo. Sim. Seu Pedro Antônio, do Rio de Janeiro. Daniel, gesso encarece a operação? Ótima pergunta, Pedro Antônio. O gesso ele não encarece a operação. Eu digo que ele reduz a suplementação, aumenta a lotação e melhora a eficiência. E seria bom deixar isso bem claro para o pecuarista, né? O ganho que ele vai ter. Bom, o senhor Antônio Francisco, da Bahia, ele pergunta: qual o risco econômico de não usar gesso?
Dariel, responde. Excelente, Antônio Francisco. Perder dinheiro sem perceber, né? Sem gesso, a raiz mais rasa, menor capacidade de suporte e mais fermentação. E também vem a queda na produtividade justamente no período crítico, né? Que é no período seco. Sim, agora vem a pergunta para o Dariel. A Cultibras é hoje referência nacional em gesso agrícola. O que diferencia o gesso da Cultibras dos demais no mercado? Excelente, Fernanda. Eu digo que é o que? A pureza elevada, granulometria ideal, rigor técnico desde a nossa extração, inovação em beneficiamento e uma logística estruturada, incorporada, entendeu? Isso garante o quê? Maior eficiência agronômica e previsibilidade para o produtor. Kelly e Dariel, vocês sabem que aqui no Raiz e Resultado a gente gosta de ir além da técnica. Depois de tudo que explicamos, eu vou provocar vocês. Se o pecuarista pudesse guardar só uma frase para levar para a fazenda amanhã cedo, qual seria? Olha, Fernanda, eu diria, quem cuida da profundidade colhe estabilidade. Porque a pecuária não quebra de um dia para o outro. Ela quebra na soma dos detalhes que a gente ignora. Solo raso é prejuízo escondido. Solo profundo é respiro financeiro. Dariel? Excelente, Fernanda. A minha frase seria: produtividade não é sorte, é estratégia subterrânea. Quando o pecuarista entende o que acontece abaixo da linha dos seus olhos, ele muda o negócio inteiro. E solo responde sempre. Bom, vocês dois entregaram ouro agora, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar: o solo, ele não mente. Ele devolve exatamente o que recebe. Mas antes de encerrarmos, eu quero ouvir uma visão de futuro de cada um. Imaginem o Brasil daqui a 10 anos com gesso aplicado de forma técnica nas principais regiões pecuárias. Como vocês enxergam esse cenário? Uau! Olha, Fernanda, eu vejo muita lucratividade. Por qual motivo? Eu vejo um pecuarista mais profissional, mais seguro, menos refém do clima, porque ele vai estar aplicando gesso agrícola para ter camadas mais profundas. Vejo lotações maiores, pastagens mais densas, manejo mais consciente. E vejo famílias com mais estabilidade financeira, porque aprenderam a respeitar o solo como um patrimônio. Ótimo. Dariel? Excelente, Fernanda. Eu vejo o Brasil consolidado como referência mundial em produtividade sustentável, entendeu? Com menos pressão ambiental, mais eficiência produtividade e uma cadeia de pecuária previsível, certo? Isso atrai investimento, melhora o preço, fortalece a exportação e vira também impacto direto no PIB. Eu digo, Fernanda, que corrigir solo é corrigir o futuro. Isso. E é esse tipo de conversa que faz o agro acontecer, com propósito e inteligência, né? Hoje vimos que o gesso agrícola não é um insumo periférico. Ele é uma tecnologia estratégica que conecta solo fértil, pastagem resiliente e pecuária lucrativa. Eu agradeço profundamente a Kelly Rosana pela clareza técnica, ao Dariel, representante da Cultibras Agronegócio, pela contribuição e pela visão de futuro. Vamos às suas considerações, Kelly? Olha, gratidão, Fernanda e Dariel, por essa maravilhosa oportunidade. Muito obrigada ao produtor rural e ao agricultor. Vocês são a força que alimenta o nosso país. Então, até a próxima. Grato, Fernanda, grato, Kelly, pelo convite especial e a todos que estão nos assistindo. E você que nos acompanha, lembre-se, no campo o que sustenta o lucro não é o que aparece, é o que acontece no invisível. E é no solo que começa todo o resultado. Até o próximo Raiz e Resultado. Um
abraço.